Segundo Crônicas 7,14, que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos lá? Pode se sentar. Isso. Pode glorificar a Deus com palmas para Jesus. Que bom. Queridos e amados irmãos presentes nesta tarde de hoje tão abençoada, o tema dessa mensagem é terra seca. Sim, terra seca. No capítulo 7, por várias vezes e de muitas formas, se o povo pecar contra Deus e o próprio Deus fecha a porta do céu, o povo busca a Deus, como diz Crônicas 7,14. Irmãos, irmãs, que estão aqui neste momento, Deus apareceu, falou com o próprio Salomão, falando para ele, quando ele construiu a casa do Senhor, quando ele levantou a casa do Senhor, Deus apareceu a ele quando ele orava, quando ele buscava a Deus, quando ele se humilhava ao Senhor, quando ele se colocava na presença de Deus, dizendo: Deus, se o teu povo pecar e virem aqui se arrepender, perdoa os seus pecados. Se os males, se o Senhor fechar os céus, se o Senhor trancar os céus, mas se o teu povo vir ao teu encontro, o Senhor possa perdoá-los e abrir os céus. Olha como é tremendo, olha como é poderoso, olha como é supremo. Deus, irmãos, Ele está dando uma oportunidade, Ele está nos dando uma chance para o povo de Israel, quando pecar, voltarem para o Senhor, regressarem para Deus. Sim, olha como é importante, olha como é maravilhoso. Deus está dizendo para esta nação, dizendo para este povo, dizendo para o seu povo, que quando eles se verem em situações por causa de suas transgressões, eles venham buscar o Senhor. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero ver com você é o seguinte: não adianta simplesmente orar por orar. Para que Deus venha restituir e a mudança possa acontecer, o texto que lemos é bem claro. Se queremos que Deus sare a nossa terra, precisamos entender algo importantíssimo, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é orar por orar, é preencher requisitos, é preencher requisitos. E os requisitos que o Senhor está dizendo no versículo 14, é para nós cumprir eles, nós preencher esses requisitos.
para que possamos ser abençoados por Ele, para que haja verdadeiramente uma restauração. Quantas pessoas são assim, irmão? Fazem as coisas erradas, pecam contra Deus, transgridem contra Deus. Quando estão em apuros, quer que Deus venha socorrer ele. Quantos se metem em problemas por causa dos pecados que cometem, das transgressões que praticam, quando se vê na situação, quer clamar a Deus e achar que é suficiente, é só clamar. O suficiente é só clamar. E Deus está dizendo que não é bem assim. Nós precisamos preencher o requisito, e o primeiro requisito que eu encontro no versículo 14 é se humilhar. É se humilhar. Se humilhar é mostrar humildade e se submeter e se render. Você se lembra de Ana? Quando ela se humilhou pelo filho? Você se lembra da mulher cananeia? Quando ela se humilhou pela cura, pela libertação da sua filha? É nesse padrão. É se humilhar, é ir mais além. Dizer para Deus, o Senhor está dizendo, olha, tu tem que se humilhar. O Senhor está dizendo, tem que se humilhar. Reconhecer que eu sou Deus, que eu posso te ajudar, que eu posso estender as minhas mãos para ti, que eu posso te purificar, que eu posso te conceder o perdão. É como o filho pródigo, irmãos. Voltou para a casa do pai e disse, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores, um dos teus empregados, um dos teus jornaleiros. Nós precisamos ter essa consciência de humilhação. Se humilhar não ao homem, a Deus. Como disse Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo exato Ele vos exaltará. Segundo ponto a ser preenchido é orar. Quer sarar a terra, quer mudança, tem que orar, tem que buscar a Deus. Isaías 55 diz o quê? Buscai o Senhor enquanto possível achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos orar, irmãos, sairmos do comodismo e orar, e buscar a Deus enquanto tem tempo, enquanto podemos achá-lo. Orar constantemente, abundantemente, buscar pelo seu amor, orar pelo seu pleno e poderoso amor. Terceiro requisito, precisamos buscar a sua face. Buscar a sua face é como Jeremias disse, buscar-me-eis. O Senhor disse a Jeremias, diz para este povo, Jeremias, afirma para ele, que se eles quiserem me encontrar, é necessário que eles me busquem de coração. Quando eles aplicarem os seus corações a me buscar, eu me deixarei me achar. Meu Deus, é tremendo, né, irmãos? É poderoso, é glorioso. Mas para isso nós precisamos fazer o que Deus está nos orientando na oração. Não é orar por orar. Essa oração aqui é uma oração de arrependimento, é uma oração de arrependimento, é uma oração de humilhação, pedindo a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. O maior mal do homem, o que atrapalha o homem, o que atrapalha o sucesso do homem,
não é outra coisa, é o pecado, irmãos. É a transgressão. E Deus está dizendo, Deus está afirmando, Deus está declarando aqui nesta tarde, que se nós se humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Ele, e o quarto e o último requisito, se converter. Não é só simplesmente o sentimento de remorso, é se converter. O que é se converter, pastor Rafael? É deixar o errado e começar a andar na palavra de Deus. Se converter é isso. É dizer, não pratico mais a carne, mas vou viver pelo Espírito. Não vou mais ser guiado por cabeça de vento, mas sim pelo Senhor. Não praticarei mais isso. Não andarei mais dessa forma. Não falarei mais disso. A minha vida agora vai ser pautada no temor e no tremor da sua palavra. E andarei. Isso é se converter. Se converter é como o Senhor disse para Nicodemos no capítulo 3 e no versículo 3, que ele disse: Nicodemos, em verdade eu te digo que é necessário que tu nasça de novo, não da vontade da carne, mas do Espírito. Por isso, irmãos, nesta tarde de hoje, aí aonde eu quero entrar, o maior problema do ser humano é o pecado, porque o pecado é a porta de entrada para todos os males. O pecado, meu amado, é que destrói tudo, é o que bagunça tudo, é que nos faz ficar longe de Deus, é Ele que nos distancia do Senhor, é Ele que nos deixa bem longe do Altíssimo, é Ele. Mas se orarmos, se humilharmos, se nós buscarmos sua face e convertermos os nossos maus caminhos, vem o resultado. Meu Deus, vem o resultado. Mas qual é o resultado, pastor, que vem pelo amor de Cristo? O resultado que vem, o primeiro resultado é: perdoarei os... Olha, desculpe. O primeiro resultado é: Ele vai ouvir a nossa oração. Sabe por que ele diz: então eu ouvirei dos céus? O Senhor está dizendo: primeiro eu vou ouvir, eu vou escutar, eu vou sondar o teu coração, vou contemplar a intenção do teu coração, eu vou ver se as tuas palavras estão sendo do coração, se estão saindo do coração, se estão sendo extraídas de lá, se o que tu está me pedindo, o que tu está fazendo é de coração ou não. Então eu ouvirei. Quando eu diagnosticar que tu está me buscando de coração, eu te ouvirei. E isso é bíblico, irmãos. O Senhor resiste o soberbo. O Senhor resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Nós precisamos entender que o pecado nos separa de Deus, nos distancia-nos do Senhor. Mas se orarmos, se humilharmos, se orarmos, se buscarmos sua face, se convertermos nos nossos maus caminhos de todo o nosso coração, Ele nos ouvirá. E se Ele vai nos ouvir, Ele vai nos escutar, aí então vem o segundo resultado da oração. O segundo resultado da oração é: perdoarei os teus pecados.
O Senhor está dizendo: te tornarei justo, usarei contigo de misericórdia, esquecerei dos teus delitos, apagarei os teus delitos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 3,19, quando a palavra de Deus nos ensina dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. O Senhor está dizendo: eu perdoarei. O Senhor está dizendo: o que me separava de você era o pecado, mas eu te perdoei em Cristo. Isso é o resultado, irmãos. Será que tem bênção maior do que o perdão de Deus? O Davi declara isso, Davi fala isso, quando ele abre a boca dizendo: não tira de mim o teu espírito e torna-me a dar alegria na tua salvação. Por isso, irmão, precisamos estar aqui, perdoados. E o terceiro resultado: comunhão com Deus. Sim, comunhão com Deus. Irmãos, antes de eu falar da comunhão com Deus, o Senhor sara a terra. Qual é a terra que Ele está dizendo que vai sarar? Será que é a terra lá de fora? Não, é a terra, meu amado, da tua vida. Quando Ele te perdoa, fica as marcas, as feridas, as brechas, e o Senhor está dizendo: eu sararei, derramarei do meu bálsamo sobre a tua vida e te renovarei. Sararei a sua terra. Ele está falando da pessoa. Ele não está falando, não é do terreno. Está falando da pessoa. E quando eu venho junto com você entender algo importante dentro desse texto, esse ponto de Deus sarar a terra, eu me lembro, sabe de quem? Da parábola do bom samaritano. Se encaixa bem. Ele derramou farinha, derramou azeite, ele derramou vinho naquele homem espancado, ferido e quase morto. Ele vai sarar as nossas feridas. Oricandalabastekandalabaias. E o quarto e o último resultado de oração. Isso aqui é o resultado quando você preenche os 4 requisitos: se humilha, ora, busca e se converte. O último resultado, sabe qual é? Comunhão com Deus. Versículo 15, olha o que diz: agora estarão abertos a oração, abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele está dizendo: se o povo clamar aqui, depois que eu vou ouvir, eu vou escutar e vou trazer resposta para eles. Quando primeiramente eu agir nas suas vidas, quando primeiramente eles preencherem o requisito, eu perdoar eles, eu sarar eles, resumindo, eu primeiro trabalhar na vida deles, para depois eu trabalhar por eles. Eu vou ouvir, eu vou escutar, e o que eles me pedirem, eu vou conceder. Oricanda, labastecanda. Eita, Deus tremendo. Você pode dar um glória para Ele aqui nesta tarde?
Se não for assim, não adianta, meus irmãos. Nós precisamos preencher os 4 requisitos para então ser abençoado pelo Senhor. Quem recebe esta mensagem? Que o Senhor Deus abençoe sua vida. Se coloque de pé que eu quero fazer uma oração com você.